Existe um segredo que Nicolau Maquiavel desvendou há 500 anos e que os filósofos taoístas já conheciam há 3 milênios. Um segredo que contradiz tudo o que te ensinaram sobre sucesso, poder e domínio pessoal. Te ensinaram que para conseguir o que você quer é preciso lutar, se esforçar, empurrar com toda a sua força contra os obstáculos, até que eles cedam. Te disseram que a persistência bruta é a chave do sucesso, que quem não avança retrocede, que o mundo pertence aos que nunca se rendem. E, no entanto, os homens mais poderosos da história raramente forçaram nada. Observe com atenção e você verá um padrão perturbador. Aqueles que empurram mais forte geralmente obtêm os piores resultados. Aqueles que tentam controlar tudo terminam perdendo o controle de si mesmos. Aqueles que lutam contra a corrente se esgotam, enquanto outros flutuam rumo ao sucesso sem aparente esforço. Isso não é coincidência. É o resultado de uma lei fundamental que opera abaixo da superfície de todas as interações humanas. Uma lei que Maquiavel articulou em termos políticos e que o taoísmo expressou em termos cósmicos. Essa lei se chama fluxo estratégico e hoje você vai aprendê-la. O conceito taoísta de Wu Wei se traduz literalmente como não ação ou sem esforço. Mas essa tradução é enganosamente simples. Wu Wei não significa passividade, não significa desistir, não significa abandonar suas metas e esperar que o universo as entregue. Wu Wei significa agir sem forçar, significa aplicar a força exata, no momento exato. Significa reconhecer quando empurrar cria mais resistência e quando soltar abre caminhos que o esforço jamais poderia criar. Um estudo publicado no Asian Journal of Sport and Exercise Psychology em 2023 te demonstrou algo fascinante. Os atletas que adotavam uma mentalidade de Wu Wei, não se esforçar conscientemente, entravam em estados de fluxo com muita maior frequência do que aqueles que tentavam forçar seu desempenho. Pense nas implicações. Os que menos tentavam conseguiam mais. Isso não é magia, nem misticismo, é neurociência. Quando você força uma ação, você ativa o córtex pré-frontal de maneira excessiva. Essa hiperativação interfere com os sistemas automáticos do cérebro, que são muito mais eficientes que o pensamento consciente. Os especialistas não pensam no que fazem, eles fazem, e ponto. Um pianista virtuoso não pensa em cada nota. Um mestre de artes marciais não calcula cada movimento. A maestria opera abaixo do pensamento consciente. E aqui é onde Maquiavel entra na equação. Maquiavel entendia que o poder político funciona exatamente igual. Em O Príncipe, ele introduz 2 conceitos fundamentais que foram mal interpretados durante séculos: virtude e fortuna. A maioria pensa que virtude significa virtude moral. Essa interpretação é completamente errônea. Para Maquiavel, virtude significa capacidade efetiva, a habilidade de fazer com que as coisas aconteçam, o poder de moldar circunstâncias a seu favor. Fortuna não é simplesmente sorte, é o fluxo cambiante de circunstâncias, as marés de oportunidade e crise que definem toda a situação, o terreno sempre cambiante sobre o qual operamos. Aqui vem o insight crucial, que quase ninguém compreende. Maquiavel não disse que virtude consiste em dominar fortuna mediante força bruta. Ele disse que a virtude real consiste em fluir com fortuna, em reconhecer seus padrões, em se posicionar para aproveitar seus movimentos.
em vez de resisti-los. Eu cito textualmente: os tempos mudam, e o que não muda com eles fracassa. Isso é Wu Wei, expresso em termos políticos. O estrategista efetivo não força a realidade a se conformar com seus planos. Adapta seus planos à realidade. Não empurra contra a corrente. Encontra a corrente que vai onde ele quer ir. Mas há uma armadilha aqui, e que você deve entender. Fluir não significa ser passivo, não significa esperar eternamente o momento perfeito, que nunca chega. Maquiavel era muito claro nisso. A inação excessiva é tão perigosa quanto a ação precipitada. A arte está no timing, em saber quando agir e quando esperar, em reconhecer o momento exato em que uma pequena ação produz resultados massivos, porque as circunstâncias estão alinhadas. Os taoístas tinham uma metáfora perfeita para isso. A água. A água é a substância mais suave, cede ante qualquer pressão, não resiste a nada e, no entanto, a água erode montanhas, talha cânions na rocha sólida, encontra seu caminho através de qualquer obstáculo, não lutando contra ele, senão fluindo ao redor. Maquiavel usava metáforas similares, comparava a fortuna com um rio. Um rio que pode desbordar e destruir tudo a seu passo. Mas o homem sábio não tenta deter o rio com suas mãos. Constrói diques e canais, antes que chegue a inundação. Esta é a chave. A preparação estratégica. O Wei não significa não fazer nada. Significa fazer as coisas certas, nos momentos certos. Significa se preparar durante os períodos de calma, para que, quando chegue a oportunidade ou a crise, você já esteja posicionado. Os estudos de psicologia cognitiva chamam a isso de aprendizado implícito. Quando você pratica uma habilidade até que se torne automática, você não precisa mais de esforço consciente para executá-la. Flui naturalmente. Um mestre de xadrez não calcula conscientemente cada movimento. Reconhece padrões instantaneamente. Seu cérebro internalizou milhares de posições e respostas ótimas. A jogada correta simplesmente aparece em sua mente, sem esforço aparente. Isto é virtude maquiavélica em sua forma mais pura. Não é força bruta. É competência tão profunda, que parece sem esforço. Mas, como você desenvolve essa competência? Como você alcança o ponto onde fluir se torna natural? Primeiro, você deve entender que o esforço tem seu lugar, mas seu lugar está na prática, não na execução. Você se esforça para aprender, mas quando você age de verdade, você solta o esforço e confia no que você internalizou. Um estudo da Psychology Today, em 2024, o chamou de a paradoxa do esforço. Esforçar-se menos frequentemente produz melhores resultados, mas somente quando esse menor esforço está respaldado por preparação prévia. Você não pode fluir se você não tem aonde fluir. Você precisa ter desenvolvido as habilidades, os conhecimentos e a sensibilidade para reconhecer oportunidades. Somente então você pode soltar e deixar que a ação correta emerja naturalmente. Maquiavel observou este padrão nos grandes líderes da história. Os que pareciam ter sorte eram, na realidade, os melhor preparados. Quando a oportunidade chegou, eles estavam prontos, não tiveram que forçar nada, porque haviam feito o trabalho prévio. Júlio César não conquistou a Gália por força bruta somente. A conquistou porque entendia o terreno político, sabia quando avançar e quando retroceder, reconhecia aliados potenciais e inimigos vulneráveis. Seu gênio militar era, em grande parte, gênio estratégico.
saber onde aplicar pressão e onde não desperdiçar energia. Generais medíocres atacam fortalezas. Os gênios as evitam. Esse princípio se aplica a cada área da sua vida. Em relacionamentos pessoais, forçar uma conexão cria resistência. Quando você tenta demais agradar alguém, produz o efeito oposto. A necessidade repele. A abundância atrai. Pessoas magnéticas não perseguem aprovação. Elas estão tão centradas em si mesmas, tão completas em sua própria energia, que outros naturalmente gravitam em direção a elas. Isso não é manipulação, é fluxo natural. Nos negócios, o mesmo princípio opera. E os empreendedores que forçam vendas, afugentam clientes, aqueles que criam valor genuíno e o comunicam com confiança, atraem negócios sem persegui-los. O desespero é o inimigo do sucesso. E forçar é desespero disfarçado de determinação. Mas como distinguir entre persistência saudável e força contraproducente? Essa é a pergunta crucial. A resposta está na resistência que você encontra. Nem toda resistência é sinal de que você deve empurrar mais forte. Às vezes, a resistência é feedback. O universo dizendo que você está no caminho errado ou no momento errado. Os taoístas falavam de reconhecer o Tao, o caminho natural das coisas. Quando você age em harmonia com o Tao, tudo flui. Quando você age contra, cada passo é uma batalha. Maquiavel expressava o mesmo em termos diferentes. Falava de reconhecer a qualita dei tempi, a qualidade dos tempos, as condições específicas de cada momento que determinam que ações serão efetivas. Um líder que foi bem-sucedido em tempos de paz pode fracassar miseravelmente em tempos de guerra. Não porque seja menos capaz, mas porque seus métodos não se adaptam às novas circunstâncias. A flexibilidade é capacidade estratégica suprema. Isso contradiz a narrativa moderna de encontrar seu estilo e mantê-lo contra vento e maré. A rigidez não é fortaleza, é fragilidade disfarçada. O carvalho que não se dobra ante a tormenta se quebra. O bambu que cede sobrevive. Mas a flexibilidade sem direção é fraqueza. Ação sem ação não significa deixar-se levar passivamente por qualquer corrente. Significa manter seu destino claro, enquanto adapta sua rota segundo as condições. O capitão de um barco não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. O destino permanece fixo. O caminho até ele se adapta constantemente. Essa é a síntese de Maquiavel e Wu Wei. Clareza de propósito combinada com flexibilidade de método. Saber exatamente o que você quer, enquanto permanece aberto a infinitas formas de consegui-lo. Os que fracassam são os que confundem método com objetivo. Se apegam a uma forma específica de fazer as coisas. E quando essa forma deixa de funcionar, não conseguem se adaptar. Observe as pessoas mais efetivas que você conhece. Provavelmente notará algo curioso. Elas parecem alcançar coisas sem o estresse e a luta que outros experimentam. Não é que tenham menos obstáculos, é que não criam obstáculos adicionais com sua própria resistência. Há uma diferença fundamental entre trabalhar duro e forçar. Trabalhar duro significa aplicar esforço sustentado em direção a metas claras. Forçar significa aplicar pressão excessiva contra a resistência que está tentando te dizer algo. Quando você força, gera fricção desnecessária, desperdiça energia lutando contra a realidade. Em vez de trabalhar com ela, te esgota emocionalmente, porque cada ação é uma batalha. Quando você flui, conserva energia,
Suas ações são precisas e efetivas. Você não luta contra a corrente, porque encontrou a corrente correta, mas isso requer algo que a cultura moderna despreza profundamente: paciência. Vivemos em uma era de gratificação instantânea. Queremos resultados agora. Cada segundo de espera se sente como fracasso. Essa mentalidade é o inimigo do fluxo estratégico. Grandes vitórias requerem preparação. A preparação requer tempo. O tempo requer paciência. E a paciência parece inação para os olhos não treinados. Maquiavel advertiu sobre os que confundem cautela com covardia. Esperar o momento correto não é fraqueza. É a forma mais elevada de estratégia. Os caçadores entendem isso. Não perseguem sua presa gritando e agitando os braços. Esperam, observam, se posicionam e, quando o momento é perfeito, agem com precisão letal. Essa é capacidade estratégica verdadeira. Não força bruta, mas força precisa. Não ação constante, mas ação ótima. E aqui chegamos ao ponto mais contraintuitivo de toda essa análise. Às vezes, a ação mais poderosa é não agir. Isso soa como desculpa para a preguiça, mas não é. A não ação estratégica é radicalmente diferente da inação por medo ou apatia. A não ação estratégica é uma decisão consciente, baseada na análise da situação. É reconhecer que, nesse momento, qualquer ação pioraria as coisas, que a situação está evoluindo por si só em direção a um resultado favorável, e sua intervenção só interromperia esse processo. Os taoístas tinham uma frase para isso: o sábio não faz nada, e nada fica sem fazer. Parece uma contradição, mas contém uma verdade profunda. Quando você age no momento perfeito, com a ação perfeita, parece que não fez nada. Tudo simplesmente aconteceu. Fluiu naturalmente em direção ao resultado desejado. Os medíocres lutam visivelmente. Os mestres parecem não fazer nada, enquanto tudo sai como eles querem. Maquiavel observou o mesmo nos grandes príncipes. Os melhores governantes não governavam visivelmente. Criavam sistemas e estruturas que funcionavam por si sós. Seu poder era tão efetivo que era invisível. O poder visível é poder vulnerável. Cada vez que você mostra sua força, convida resistência. Os que governam mediante força bruta devem aplicar força constante para manter o controle. Se esgotam. Os que governam mediante fluxo estratégico criam condições onde outros escolhem se comportar como o governante deseja. Não há resistência, porque não há força visível contra a qual resistir. Isso se aplica à sua vida pessoal também. Quando você tenta forçar outros a mudar, ativa suas defesas, resistem automaticamente, porque percebem coerção. Mas quando você cria condições onde a mudança é a opção óbvia, mudam por decisão própria, sem conflito. A sedução funciona assim. Você não convence alguém de que te deseja. Cria condições onde desejar, você é a opção natural. Você flui, em vez de forçar. A influência funciona assim. Você não obriga outros a adotar suas ideias. Apresenta suas ideias de forma que adotá-las pareça sua própria conclusão. Você flui, em vez de forçar. A liderança funciona assim. Você não ordena lealdade. Cria um ambiente onde a lealdade surge organicamente. Você flui, em vez de forçar. O padrão é universal. Forçar é a ferramenta do incompetente. Fluir é a arte do mestre. Mas não confunda isso com fraqueza.
A água que molda montanhas não é fraca, é persistente, de uma forma que a força bruta jamais conseguiria igualar. Existem momentos para a ação direta e decisiva. Maquiavel era muito claro nisso. Quando o momento é certo, você deve agir com total comprometimento. Sem dúvidas, sem meias tintas. A chave é que essa ação decisiva vem depois de esperar o momento correto, não antes. Agir cedo demais é tão danoso quanto agir tarde demais. O timing é tudo. E o timing perfeito só é possível quando você desenvolveu a sensibilidade para reconhecê-lo. Essa sensibilidade vem da observação paciente, não da ação frenética. Os mestres de artes marciais falam disso constantemente. Não ataque. Espere a abertura. Quando a abertura aparece, não pense. Simplesmente haja. Seu corpo saberá o que fazer se você o treinou corretamente. É como a capoeira, a ginga constante esperando a brecha do oponente. Isso é a fusão de preparação e espontaneidade, de disciplina e fluxo, da capacidade estratégica e da ação sem ação. Não são opostos, são complementos perfeitos. A disciplina sem fluxo é rigidez que eventualmente se quebra. O fluxo sem disciplina é caos que não leva a lugar nenhum. Juntos, eles criam o poder mais efetivo que existe, e esse poder está disponível para você. Não requer talento especial. Não requer circunstâncias perfeitas. Requer apenas que você deixe de forçar e comece a fluir. Que abandone a ilusão de controle total e desenvolva a capacidade de trabalhar com a realidade, em vez de contra ela. O primeiro passo é simples. Identifique onde você está forçando em sua vida, onde você sente resistência constante, onde cada vitória é uma batalha exaustiva. Essas áreas são sintomas. Estão te dizendo que sua abordagem está desalinhada com o fluxo natural das coisas. Você não precisa de mais força. Você precisa de mais inteligência estratégica. O segundo passo é perguntar-se: o que aconteceria se você soltasse? Se deixasse de empurrar por um momento? Às vezes, as situações se resolvem sozinhas, quando deixamos de interferir. É como aquele ditado: não cutuca a onça com vara curta. O terceiro passo é buscar a corrente correta. Se seu caminho atual te enfrenta à resistência constante, talvez não seja o caminho. Talvez haja uma rota alternativa que te leva ao mesmo destino, com uma fração do esforço. Aqueles que dominam essa arte parecem abençoados pela oportunidade fluida. Tudo lhes sai bem. As oportunidades aparecem magicamente. As pessoas certas entram em suas vidas nos momentos perfeitos. Não é magia, é alinhamento. Eles estão posicionados onde o fluxo natural os leva aonde querem ir. Maquiavel sabia disso. Os taoístas sabiam disso. Os psicólogos modernos estão redescobrindo. E agora? Você sabe também. A pergunta é: o que você fará com este conhecimento? Você seguirá forçando? Seguirá esgotando-se em batalhas desnecessárias contra a realidade? Seguirá confundindo esforço com efetividade? Ou começará a fluir? Começará a trabalhar com as circunstâncias em vez de contra elas? Começará a distinguir entre obstáculos reais e resistência autogerada. A escolha é sua, mas lembre-se, mesmo a escolha de mudar não deve ser forçada. Se você sente que deve obrigar-se a adotar esta mentalidade, você está perdendo o ponto. O fluxo começa com soltar, com confiar, com permitir.
A água não decide fluir cuesta abaixo. Simplesmente o faz. É sua natureza. Sua natureza também é fluir. Só que você aprendeu a resistir à sua própria natureza. Desaprende essa resistência. E tudo mudará. Não porque você o force, mas porque finalmente você deixou de forçar. Isso é ação sem ação. Isso é capacidade estratégica verdadeira. Isso é poder real. O poder de dominar fluindo, de conquistar cedendo, de ganhar sem lutar. Maquiavel estaria orgulhoso. Mas deixe-me aprofundar mais em como isso se manifesta em situações concretas que você enfrenta a cada dia. Pense em sua carreira profissional. Quantas vezes você já viu pessoas talentosas estagnadas, enquanto outras, menos capazes, ascendem? A explicação convencional é política de escritório, ou QI, quem indica. Mas há algo mais profundo operando. Aqueles que ascendem sem aparente mérito, frequentemente dominam a arte de fluir, não lutam contra a estrutura, a entendem, reconhecem quem tem poder real, não só título, identificam as correntes de influência e se posicionam nelas. Não é manipulação necessariamente, é inteligência situacional. É ler o terreno antes de agir. É exatamente o que Maquiavel aconselhava aos príncipes. Aqueles que se estagnam, apesar de seu talento, usualmente cometem o mesmo erro. Acreditam que o mérito por si só deveria ser suficiente. E trabalhar duro automaticamente produz reconhecimento. Essa crença é ingenuamente idealista e estrategicamente suicida. O mérito é necessário, mas não suficiente. Você precisa de mérito e posicionamento, competência e timing, habilidade e fluxo. Um funcionário brilhante que constantemente choca com seu chefe, raramente progride, não porque seja menos capaz, mas porque está nadando contra a corrente, está forçando, quando deveria estar fluindo. Isso não significa converter-se em um Maria vai com as outras. Significa escolher suas batalhas. Significa reconhecer que algumas confrontações não valem a energia que consomem. Significa encontrar caminhos de menor resistência, em direção aos seus objetivos. Sun Tzu dizia que a suprema excelência consiste em vencer sem lutar. Isso é ação sem ação aplicada ao conflito. E é exatamente o que Maquiavel entendia, embora o expressasse diferente. O príncipe mais bem-sucedido não é o que ganha mais batalhas. É o que evita batalhas desnecessárias. O que alcança seus objetivos mediante manobra, em vez de confrontação. Aplique isso às suas relações pessoais. Quando você discute com seu parceiro, provavelmente nota um padrão. Quanto mais você insiste em ter razão, mais se intensifica o conflito. Quanto mais você força sua perspectiva, mais resistência você encontra. Isso porque a confrontação direta ativa mecanismos defensivos. O cérebro humano interpreta o desacordo como ameaça. E ante ameaças, nos tornamos rígidos, defensivos, incapazes de escutar. Os mestres da comunicação entendem isso intuitivamente. Não atacam posições diretamente. Fazem perguntas, criam espaço, permitem que o outro chegue a conclusões por si mesmo. É mais lento que ganhar uma discussão mediante lógica esmagadora, mas infinitamente mais efetivo, porque quando alguém muda de opinião por si mesmo, essa mudança é real e duradoura. Forçar uma mudança de opinião só cria ressentimento e resistência subterrânea. A pessoa pode ceder superficialmente, mas internamente sua posição se solidifica. Ação sem ação nas relações significa influenciar sem pressionar, guiar sem empurrar,
Estar presente sem invadir. As relações mais harmoniosas não são as que carecem de diferenças. São as que manejam as diferenças mediante fluxo, em vez de força, onde ambas as partes aprenderam que ter razão importa menos que manter a conexão. E isso nos leva a um ponto crucial sobre o ego. O ego é o inimigo do fluxo. O ego quer ganhar, quer ter razão, quer ser visto e reconhecido. Essas necessidades criam rigidez, te prendem a posições e métodos específicos, te impedem de se adaptar. Os taoístas falavam em se esvaziar, em soltar o apego ao eu. Isso soa místico, mas tem implicações práticas muito concretas. Quando sua identidade não está atada a um resultado específico, você pode se adaptar livremente. Quando você não precisa ter razão, você pode aprender de qualquer situação. Quando você não busca reconhecimento, você pode agir com efetividade, sem se preocupar com quem recebe o crédito. Nicolau Maquiavel aconselhava algo similar, quando falava de se adaptar aos tempos. O príncipe que se apega à sua identidade como homem de paz fracassa quando chegam tempos de guerra. Aquele que se identifica como guerreiro fracassa quando se necessita diplomacia. A identidade fixa é uma prisão. A flexibilidade é liberdade. Mas isso não significa carecer de valores ou princípios. Os valores são sua bússola. Te dizem para onde ir, mas não te dizem exatamente como chegar. O como deve fluir segundo as circunstâncias. Um homem com o valor da justiça pode lutar por ela de 1000 formas diferentes, segundo o que a situação requeira. Um homem atado a um método de luta pela justiça está limitado e, eventualmente, será derrotado. Essa é a paradoxa central. A firmeza no propósito, combinada com flexibilidade no método, o destino fixo com o caminho fluido. Os grandes estrategistas da história, todos entenderam isso, desde os generais antigos até os empresários modernos. Os que dominam seu campo compartilham essa característica. Sabem exatamente o que querem, mas permanecem infinitamente adaptáveis em como consegui-lo. Jorge Paulo Lemann, o magnata brasileiro, fala sobre ter uma visão clara, mas estar aberto a mudanças. Silvio Santos, o renomado comunicador, era famoso por mudar completamente de direção, quando a evidência o justificava. Bernardinho, o técnico de vôlei, pivota constantemente, enquanto mantém seus objetivos a longo prazo. Não são pessoas sem ego, mas aprenderam a subordinar seu ego a seus objetivos. Descobriram que se agarrar a métodos específicos por orgulho é uma forma de autossabotagem. E você pode aprender o mesmo. O processo começa com observação honesta. Onde está seu ego interferindo com sua efetividade? Onde você se agarra a formas de fazer as coisas simplesmente porque são suas formas? Onde a necessidade de ter razão te impede de obter resultados? Essas são as áreas onde o fluxo te transformaria, onde soltar te daria mais poder, não menos. Onde ceder estrategicamente te levaria mais rápido às suas metas. A resistência que você sente ante essa ideia é precisamente o ego se defendendo. O ego interpreta o fluxo como rendição, como derrota, como perda de identidade. Mas não é. É evolução. É sofisticação estratégica. É passar da força bruta do iniciante à precisão do mestre. O praticante novato de artes marciais usa toda a sua força em cada movimento. O mestre apenas parece se mover, e seu oponente cai.
A diferença não é força física, é compreensão do fluxo. O negociador inexperiente insiste e pressiona, e frequentemente perde. O expert escuta e observa e guia a conversação para onde quer, sem que o outro note. O líder medíocre ordena e ameaça e enfrenta resistência constante. O grande líder inspira e facilita, e sua equipe se move como se tivesse vontade própria. Em cada domínio, o padrão é o mesmo. O novato força, o mestre flui, e a transição de um a outro. E não requer anos de prática esotérica, requer só um câmbio de perspectiva. Uma decisão de soltar a ilusão de que mais força produz melhores resultados. Essa ilusão é talvez a mais daninha que nossa cultura perpetua. A glorificação do esforço visível, a celebração do corre constante, a ideia de que se não está lutando, não está progressando, é uma mentira. Uma mentira que beneficia aos que já têm poder, porque mantém aos demais esgotados e inefetivos. Os verdadeiramente poderosos não trabalham mais duro, trabalham mais inteligente, fluem em lugar de forçar, e por isso parecem ter toda a sorte, enquanto você se esgota sem chegar a nenhum lugar. Mas agora, você conhece o segredo. A pergunta final é se terá o valor de aplicá-lo, se poderá soltar o hábito de forçar que tem cultivado toda a sua vida, se estará disposto a parecer que faz menos, enquanto logra mais. Porque isso é o que o fluxo parece desde fora. Parece que não está fazendo nada. Parece que as coisas simplesmente te sucedem. Parece sorte, ou privilégio, ou magia, mas você saberá a verdade. Saberá que é o resultado de se alinhar com o fluxo natural, em lugar de lutar contra ele, de aplicar capacidade estratégica verdadeira, em lugar de força bruta, de dominar a arte que Nicolau Maquiavel e os taoístas descobriram independentemente há séculos. Fluir estrategicamente. Essa é sua nova direção. Esse é o poder que te espera. Não o force, só o permita.